Olá, queridos filhos e filhas, Deus os abençoe. Amém. Ex-pagão, seja bem-vindo. Obrigado. Quem que é meu campeão? Sou eu. Que bom. E todo o povo. E Você todo fala isso pra todo mundo. Verdade. Filhos e filhas, mais uma vez estamos juntos aqui no canal do Padre Podcast. Acertou o nome. Acertei o nome, né? É isso. Do vídeo anterior, ou anterior do anterior, eu tinha errado. É. Acontece. Não. É o seguinte, eu acho que as pessoas que estão vendo aqui, chegou sem querer. E não é inscrito. Nossa, que errado. Não é inscrito. Eu acho assim, não vou nem... Tem um padre aqui na minha frente, um padre muito bom. Eu não sei se caracteriza pecado, você que chegou nesse vídeo e não se inscreveu. Eu acho que não. Mas, de repente, clica aqui, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal. É de graça, velho, se inscrever. Dá um like. Dá um like, comentário. Fala pra ele que você tá assistindo o podcast, porque ele acha que ninguém tá assistindo. Eu tenho certeza. Todos esses números que estão aparecendo aqui, assiste o podcast. Mas Padre Ricardo, eu tô assistindo. Comenta aqui agora. Padre Ricardo, eu estou assistindo. Eu vou falar pra ele. Vou contar até 3. 1. Deu tempo de você escrever. Gabriel, vamos sem mais delongas. Nós estamos na Semana Santa. Estamos na Semana Santa. Estamos na Semana Santa. Nada e ninguém melhor do que este homem aqui, Padre Joel. O cura da Catedral Metropolitana de Londrina, o pároco da Catedral, para explicar para nós. Claro, a gente vai trabalhar alguns assuntos, não só da Semana Santa, mas para explicar para nós essa mística da Semana Santa. Então, se você já tem alguma dúvida, algumas dúvidas, algumas perguntas, eu tenho a plena certeza, né, Gabrielzão, que esse vídeo vai ser muito esclarecedor para você e para você também vivenciar de uma maneira mais digna, podemos dizer assim, verdade, essa semana tão rica para a igreja. Mas antes de adentrarmos, eu nem sei o que significa. Cara, você tá usando eu não sei, velho. Eu tô investindo. Estudou essa noite. É o café, cara. Esse mas café, eu tô achando que não sei, adentrarmos. Dicionário vai explicar para vocês, que eu não sei. Antes de adentrarmos essa mística da Semana Santa com o Padre Joel. Padre, primeiramente, meu irmão, seja bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado pelo seu sim, muito obrigado pela sua disponibilidade. Se apresente para nós, Padre, por gentileza. Então, eu sou o Padre Joel, o nome inteiro é Joel Ribeiro Medeiros. Com a graça de Deus, cheguei à velhice, né? Então, 60 anos. Já tá com aquela carteirinha de idoso já para estacionar? Já. Fiz os 60 anos num dia, uma semana depois, já tá pronta. Não usei ainda, entendeu? Não sei porquê, mas tá lá, né? O pessoal, assim, às vezes acha muito estranho, né? A gente fala, chegou na velhice, a terceira idade, não sei o que mais, mas é a velhice, porque eu vivi todos os períodos muito bem, né? Infância, né? Como criança, depois como jovem. Eu já entrei no seminário, era adolescente, eu tinha 16 anos, então eu entrei no seminário. Nossa. Então eu tomei decisão da minha vida aos 16 anos, 15, 16 anos. Aí eu entrei no seminário. Seminário menor? Seminário menor, Fiquei 11 anos no seminário, né? E fui ordenado padre, então, e com a graça de Deus também, 33 de padre, né? Então, de ministério. Dos meus 33 anos de ministério, 14 eu não tive paróquia. Ou eu fui para seminário, eu fui coordenador de pastoral, ou eu fui estudar, então sempre, né? Então sempre me botaram nesse pedido, que sempre assim, eu brinco assim, até hoje, amanhã eu não sei, mas até hoje, até hoje os bispos sempre pedem, o máximo que eu, para dar uma resposta, demora uns 10 dias, né? Mas eu sempre pediu, eu fui, né? Então, 33 anos de padre, né, de ministério, então, na verdade, já mais de 3 décadas, né, conheci os 5 bispos, né, então... Os 5 bispos da arquidiocese. Os 5 arcebispos da arquidiocese, né, um pouquinho menos Dom Geraldo Fernandes, né, porque foi no começo, e também eu preparei 3 posses de arcebispo, né, a do Dom Albano, Dom Orlando e Dom Jeremias. Então, que preparei toda a celebração, tudo. Então, eu tenho bastante história, eu tenho muita, viu? Rapaz, eu tô meio nervoso. Eu acho o padre agora, hein? Será? Fiquei agora, fiquei meio... Segue daí, irmão. Segue daí. De padre para padre se entende. Não, mas pode perguntar. Só não pergunta coisa de matemática, aí não dá certo. Raiz quadrada. Não, aí também não. Aí não dá certo, não. Mas isso olha... faz tempo que eu não estudo. Mas olha que interessante, 33 anos de ministério. Padre, assim, o senhor nasceu na onde? O senhor
Da Arquidiocese de Londrina, o senhor veio de fora? Não, sou filho desta terra. Filho desta terra. Eu nasci no município de 1º de Maio, na Água da Barra Bonita. Fui batizado na Capela São Sebastião, na Vila Gandhi, em município 1º de Maio. Então, filho desta terra, né? Tanto é que é interessante que a catedral é 90 anos de existência, a catedral. Eu sou o primeiro padre nascido, né, da arquidiocese mesmo, né? Como pároco. Como pároco, é o primeiro, Olha só. Dos 90 anos, né? Porque eu era palotinos que vinham de fora, depois o Bernardo, 33 anos, de Malta, quando passou para a diocese. Depois o padre Rafael da Colômbia, 6 anos. Então eu sou o primeiro padre nascido, né? Da terra mesmo. Como diz o povo, né? Pé vermelho. Pé vermelho. Quando tiver sua fotinha lá, assim, esse é daqui mesmo. Esse é daqui. Exatamente. Interessante. Pô, uma pergunta bem boba. Pode fazer. Rapaz, se você... Pode ir. Posso ir, Gabrielzão? Pode ir, tranquilo. O que é um cura da catedral? Porque a gente fala assim, geralmente o pároco da catedral, a gente chama de cura. Mas não foi uma coisa que está até que... Não tem mais? Não. Curiosidade boba, a gente... Porque eu ia perguntar também. Porque na verdade é pároco, né? É pároco, aí né? que cura é um que cuida, entendeu? Então, sei lá, né? Tanto é que eu tiramos tudo que na nomeação, é o pároco, né? É o pároco. O pároco da catedral, porque a catedral... eu observei nos 3 primeiros meses, foi bastante complexo para eu compreender, né? Porque eu defini 5 situações. É uma paróquia, então eu sou pároco. Aí tem o bispo, né? Porque ela também é a paróquia do bispo. Né? Então, quando o bispo chega... Tanto é que é uma coisa interessante, né? As pessoas... Por que a catedral chama catedral? Né? E as outras paróquias. Então, isso é muita gente não sabe, porque ela tem a cadeira do bispo, cátedra, né? Então, por isso é catedral, onde fica a cadeira do bispo, né? Tanto é que pode ir na missa, pode observar que a gente nunca senta tem duas cadeiras ali. Isso, eu não sabia disso. Catedral, cátedra, a cadeira do bispo, entendeu? Então, é onde o bispo, ele preside a diocese. São detalhes tão pequenininhos que as pessoas não percebem. Se você for à missa num domingo na catedral, você vai observar que do lado do altar tem 6 velas, né? Se Dom Jeremias estiver, tem 7, né? Ninguém nem percebe isso, né? Então, só quem está ali que arruma. Por que tem 7 quando Dom Jeremias está? Porque ele é o arcebispo e ele transmite os 7 sacramentos, né? Então, por exemplo, nós padres, 6. E o bispo é o único que pode ordenar, entendeu? Então, por isso transmite, e 7 é a plenitude. Então, o bispo é aquele que tem a plenitude dos sacramentos. Aí tá, eu tenho certeza que milhares de pessoas entram e passam e veem isso. Presta atenção nisso, né? Aos domingos, por exemplo, agora teve sábado a peregrinação do Decanato Leste, e a gente era os padres, né? A gente sabia que eram os padres, tinha 6 velas. Aí quando eu vi o bispo entrando com a malinha, eu disse assim, chegou o bispo! Aí mudou uma vela a mais, muda tudo, né? Porque ele vai para sua cátedra, ele tem as 7 velas, a plenitude dos sacramentos. Então são detalhes tão pequenos, mas que enriquece muito. Pô, começou completamente diferente. Cara, pelo começo eu tô preocupado, hein? Você que é esquentão. Fala uma pergunta aí. Não, que pergunta? Duvido você fazer uma pergunta agora. Suando. O homem tá aqui. Não, já aprendeu alguma coisa já, né? Não deu 2 minutos de programa. Ele falou assim, ele olhou pra mim, você sabe que é a catedral? Eu falei assim, gente, eu sei. Eu comecei ontem, eu não sei nem que é a paróquia. Por que a catedral chama catedral única, né? Mas é por causa disso. Mas interessante. O Padre Joel, vamos lá. Pode começar, eu vou me recuperar. Toma um cafezinho, Gabriel. Isso. Ô padre, vamos lá. O senhor falou que nasceu em 1º de maio, 33 anos de ministério, já vamos avançando aí, tudo certinho. O senhor falou que ficou 14 anos sem ser pároco. Isso. E estudou, o senhor citou a palavra estudar. O senhor estudou em onde? O senhor se especializou em qual área e estudou onde? Eu fui até um pouquinho meio confuso, esse negócio de o bispo manda você não e vai sem perguntar, né? Isso é um perigo. É um perigo, eu estava no seminário menor, eu era reitor, então foi na época que estava Dom Vicente, né? Assim. E então pediu que eu fosse para Belo Horizonte fazer liturgia, que é o que eu
que sempre quis, né? E eu juntei tudo, arrumei tudo e fui para Belo Horizonte. Mudei, fiz os... Quando eu cheguei lá, morando já, não tinha curso de liturgia. Aí disse que eu tinha que fazer outro. Disse, não vou fazer outro. Eu volto. Tanto é que é interessante que eu acho que se perguntarem na minha vida de padre, de fato foi aquela fase eu tive uma crise profunda, né? Porque você tinha que... o bispo mandou, você tinha que desfazer. Não é tão simples só voltar, né? E eu voltei, e então eu não queria ir para fora do país. Nunca quis estudar fora, né? Um pouco talvez ligado com família, coisa assim, né? E aí tinha São Paulo, né? Então São Paulo, na época era a Assunção, que é mais conhecida, mas tinha a Unify. Daí eu fui lá, fiz os estudos, né? Então, mestrado em liturgia. Também bastante complicado, mas... porque, na verdade, é assim, né? Também eu caí na liturgia. Primeiro, sempre gostei, claro... Mas tem umas situações interessantes. Comigo sempre a língua, né? Quando o padre Sebastião Benedito foi ordenado padre, então a Arquidiocese de Londrina era Dom Geraldo Magela, e nós não tínhamos cerimoniário. Então quem veio para cerimoniar foi buscar em Maringá. O cerimoniário hoje é o conhecido Dom Edmar, né? Que na época ele veio para cerimoniar. Aí numa reunião com os seminaristas e o bispo, eu disse, é uma vergonha uma arquidiocese desse tamanho não ter nenhum cerimoniário, né? Aí o Geraldo Magela disse, mas eu tenho. Ah, então desculpe, né? Eu disse, eu posso saber quem? Disse, sim, você. Nossa. A língua, né? Vai dar. E eu comecei então a ser cerimoniário sem saber praticamente nada. Eu me recordo que numa missa dos Santos Óleos, a primeira que eu cerimoniei na catedral, chegou no meio da missa. Eu fui bem bonitinho, inclinei para Dom Geraldo e disse assim, estou completamente perdido, não sei mais para onde ir. Imagina um cerimoniário perdido. Aí ele disse, então vai assim, então faz até aqui, depois aqui. Então ele foi muito me ensinando na prática, né? Como é que eu devia fazer as primeiras ordenações, entendeu? Então ele foi me ensinando, eu fui aprendendo na prática. Depois que eu fui especializar, estudar, compreender tudo. Mas as primeiras experiências todas foram ali no... Não vamos ver mesmo. Porque Dom Geraldo era doutor em liturgia, né? Então ele fez doutorado em liturgia do Santo Anselmo em Roma. Então eu estava, né? Era na prática, mas com um doutor que... Ali, então aí podia ir, né? Não tem erro, né? Exatamente. Vai com medo mesmo. Sempre foi assim, né? O começo, inclusive ele dizia, você já melhorou, ele próprio ia me avaliando, né? Porque, na verdade, eu era ainda seminarista, né? Quando eu comecei. O senhor era seminarista. Eu comecei já como seminarista, eu assumi, então já... como eu disse, né? Eu sempre tive, não sei se é um problema, né? O bispo fala, faz, então desde o seminário eu já tinha assumido já isso, né? Terceiro ano de teologia, talvez até um pouco antes, né? Entendeu? Então, mas a gente aprendeu, mas muita coisa do que eu tenho hoje na minha vida foi ali na prática, né? Na vivência. E o curso que o senhor fez, a especialização, não sei se é essa mestrado. Palavra, o mestrado de liturgia, mas eu falo assim, para ser cerimoniário, não precisou ir para fora, estudar? Não precisa. Não basta ter o estudo, né? Então, agora tem quem tem em Londrina, é o Padre Wendel, né? Ele estudou em Roma. Mas tem o Padre Alexandre também fez, acho que tem mais Alexandre fez também? Também fez, acho que tem mais padre que fez, né? Olha só, então não é somente eu. O Dirceu Fumagalli fez também. Dirceu também fez? Também fez. Só tô tentando imaginar. Mas ele fez. Que legal, que bacana. Achava que era só o senhor mesmo, acredita? Não. Tem bastante. É que a Arjo, né, que faz as coisas acontecerem e tal. Então, como diz, o que mais aparece, né? Mas não é só eu, não. Interessante. Gabriel, vamos... Você quer fazer alguma pergunta nesse contexto, alguma coisa? A gente já pode entrar na Semana Santa, Pagãozão? Tá vendo? Eu acho que você vai ter que dar penitência pra ele, viu? Não, fala pra ele as coisas que você fala pra mim, se eu posso dar a benção com as minhas mãos. Ele está te condenando sem necessidade. Escuta isso aqui. Não posso falar. Tá. Ele fala assim, ele não pode falar, mas eu falo. Às vezes ele fala brincando assim. Eu chego lá, vai dar a benção. A gente vai jantar, almoçar alguma coisa assim.
Aí ele assim, dá a benção. Zoando, né? Brincando. Aí eu falo assim, ó, pelas minhas mãos sacerdotais de homem casado. Eu acho que perdão, não vale. Eu acho que não vale. Faz nem vento. Assim, padre, vamos lá então. Vamos já. O padre é formado em liturgia, mestre em liturgia, então nada melhor que ninguém. Estou aqui para aprender. Para nos ensinar, como vocês. inclusive a mim também. Espero que sim. Né? Vai sim, padre, com toda a certeza do mundo. Né? Esta mística da Semana Santa. Né? Esta mística da Semana Santa. Padre, eu já começo perguntando para o senhor. De repente fazer um apanhado histórico, podemos dizer assim. Pode né? Como que surgiu... Apanhado histórico. Segunda palavra. Padre, desculpa, segunda apanhado histórico. É o café que tá muito bom. Adentrar e apanhar de Vamos guardar. Não botar o dicionário. Não usa. Acho que é a tua presença que ele tá... Não usa. Pegando alguma palavra. Gente, vocês estão me deixando nervoso. Tá, vai lá. Pode ir lá. Um contexto histórico, né, da Quaresma, por exemplo. O que é a Quaresma? Vamos por partes. Nós estamos já finalizando a Quaresma, mas antes de eu perguntar para o senhor onde começa a Quaresma, onde finaliza a Quaresma, que vai ser uma das perguntas que eu vou fazer, o que é propriamente dito a Quaresma, padre? Então eu vou fazer vou puxar lá, né, porque Sim. é necessário. A Igreja Católica, desde Cristo, né, ela foi profundamente perseguida. Os primeiros cristãos eram mártires e havia uma situação extremamente complicada. Então, se você dissesse que era cristão, você apanhava, morria, e etc, etc, etc. E a igreja, então, no ano 313, com o Edito de Milão, né, quando a Santa Helena, ela vivencia a experiência da fé, e Constantino é filho de Santa Helena. Então, através da vivência, né, da intercessão dela, ele já viva, mas já era intercessora, né, ela pede para ele a questão acabar com essa questão da perseguição à igreja. Então, 313, de Edito de Milão, a perseguição, então, encerra e a igreja, o cristianismo, passa a ser a religião oficial do Império, né? Então, a partir de 313. Até então, o que acontecia? Se ser cristão, você tinha, o desafio da igreja era enfrentar o Império, né? Porque você era perseguido, você era morto e assim por diante. A partir de então, quando o Império assume a religião junto ao imperador, aí tem uma série de situações, mas vamos direto nesse fato. Muitas pessoas então começam a fazer parte da igreja, né? E chegam completamente desconhecido do que é a igreja, do que é a ressurreição, Jesus Cristo, nada, não sabe absolutamente nada. Que aí é necessário cumprir o que Jesus disse, né? Ide pelo mundo, faz discípulo e batiza. Que a gente faz o contrário, né? A gente batiza depois que a gente vai dar catequese, né? Mas aí o que se fez? Começou então o processo que a gente chama de catecumenato, né? O catecumenato é preparação para receber os sacramentos. E então a Quaresma nasce com maior intensidade a partir, então, por isso, século 4, né? 313, século 4, até o século 9, por aí assim, ela vai se melhorando, né? Conforme vai passando o tempo, porque a Quaresma nasce para preparar os catecúmenos para receber o batismo. Né? Então, por isso, é um período de batismo. Se a gente olhar ainda hoje na liturgia, que hoje é ano A, B e C, né? Mas o ano A, ele é totalmente essa preparação, né? Isso, entendeu? Então, a tentação, depois a água, a luz, né? Então, são os símbolos que usava preparando para a grande celebração que era a Vigília Pascal, o Sábado Santo. Então, preparar o catecumenato, a pessoa para isto. E, na sequência, então, a Páscoa é 50 dias, né? Infelizmente, hoje no meio comercial, a Páscoa, ela acaba no domingo à noite, né? Mas a verdade é 50 dias. É a vivência, a gente diz assim, é um mistério tão grande que é impossível celebrar num dia só. Então, em 50 dias. Bem, aí com o desenvolvimento de todo o processo, vamos para o Concílio Vaticano II, que é hoje. O concílio, então, manteve os 40, né? Então, relembrando 40 do povo de Deus, né? Então, 40, na verdade, o número 4, ele é penitencial, né?
Porque, por exemplo, também para o Natal, 4 semanas, Advento, né? Entendeu? Então, o povo de Deus, essa preparação para a libertação, lá a terra prometida, e nós para a Páscoa também, porque a nossa Páscoa não pode fechar também no domingo de Páscoa, na nossa celebração pascal. A gente ultrapassa. Tanto é que, por exemplo, o Ano da Esperança agora é fantástico, porque o Papa Francisco pede a cruz, né, que é uma recuperação impressionante, como âncora de esperança. Aí a gente entra no Bento XVI, quando fala da esperança, que diz, né, olha, já pensou um dia o mundo inteiro, ninguém mais ter fome, não ter guerra, não ter conflito, viver uma paz aqui? Acabou a esperança? Não. Ela ultrapassa, porque a nossa esperança realmente é a eternidade, né? Se a gente tirar essa dimensão de eternidade, de Páscoa, o São Paulo mesmo fala, né? Em vão, se Cristo não ressuscitou. Então a Quaresma, ela tem esse objetivo, preparar os cristãos anualmente para a grande celebração da Páscoa. Muito boa. Gabriel, posso continuar? Segue aí. Tô brincando, não. Padre, vamos lá então. Primeiramente, historicamente, bem resumido, mas bem explicado. 3 milênios em 3 minutos. Deu isso. João anotou, João? Não vi você anotando, João. Pelo amor de Deus, anote. 3 milênios em 3 minutos. Mas exatamente isso daí. Ô, Padre, vamos lá então. Dito tudo historicamente que o senhor muito bem explicou para nós, agora vamos para as perguntas simples, né, diretas, e que de fato a gente acha que não, a gente fala brincando sim, mas tem muitas pessoas que têm dúvidas de muitas coisas, né? A gente pensa que não, mas tem. Os católicos que participam da missa, né, Gabrielzão? Gabriel desesperado. As pessoas têm muitas dúvidas mesmo. Então vamos para umas perguntas simples. Quando começa, assim, já explicando tudo isso que o senhor explicou, mas quando começa a Quaresma? É na quarta-feira de cinzas? E quando que acaba a Quaresma? Quando começa e quando acaba? É a pergunta, todas as vezes que vai falar de Quaresma, de coisa, todo mundo faz essa pergunta. A pergunta mas ela inicia na quarta-feira de cinzas e ela encerra na quinta-feira com a missa da Ceia do Senhor. Certo. Né, então a Ceia do Senhor nós encerramos o período quaresmal. Até tem pessoas que fazem uma penitência durante a Quaresma e já quer acabar no domingo de Ramos, né, para acabar a penitência, né? Que a gente vai entrar daqui a pouco. Mas na verdade ela tem esse período. Agora, se você contar no calendário, não dá 40, dá mais dias, né? E pergunta por que dá mais dias? Por causa dos domingos, né? Entendeu? Isso que eu te perguntar, por que dá mais dias, Padre? Por causa do domingo, né? Porque o domingo, mesmo que a gente celebra quaresmal, mas o domingo tem muito sentido pascal, né? Porque o sentido é o dia domingo, Dominus, né? O dia do Senhor. Então, por isso. Então, assim, o senhor está dizendo, Padre Joel, que no domingo, brincadeiras à parte, mas isso é interessante. A Quaresma, penso eu que todos nós começamos uma penitência na quarta-feira de cinzas. Inclusive eu estou fazendo caminhada, Padre. Minha penitência é uma das. Foi cuidar do meu... O povo tem corpo do Espírito Santo, templo do Espírito Santo. Eu, por ser compacto, eu chamo de capelinha do Espírito Santo. Então eu tenho que cuidar disso, entendeu? Então, por incrível que pareça, eu estou fazendo caminhada 3, 4 vezes por semana. Eu estou um pouquinho mais gordinho na catedral, que é maior, né? Você tá vendo? É por isso que o senhor está na catedral. Já que ele fica pequeno na capela, eu tô mais gordo, eu tô na catedral, né? Então, assim... Importante violência dos parcos. O próximo parco, em vez se engorda, porque... Só pode assumir a catedral se for gordo, né, pai? Porque é grande. Então, assim, as pessoas estão fazendo a penitência, tudo certinho. Perguntaram para mim, esse tempo atrás, se no domingo pode fazer penitência. Eu não estou comendo doce, eu não estou tomando refrigerante. No domingo, dia do Senhor, eu devo manter penitência? Durante a Quaresma mantém, né? 40 dias. Mas no domingo? O tempo todo. Sério? Sério? Claro, domingo também. Mas mesmo sendo o dia do Senhor? Eu tenho que fazer caminhada no domingo, Padre? Não, tá não. Mas você fez todo dia? Não, eu fiz 3, 4 vezes por semana. Não, tá bom, não fez todo dia, então você pode pular o domingo.
Mas no domingo mesmo, sendo o dia do Senhor, não pode? A questão é a seguinte, ela é matematicamente não dá mesmo, entendeu? Os 40 dá um pouco mais, porque a gente celebra os domingos, mas mesmo assim o domingo ainda dá 40. Mas agora falando sério, agora você até me pegou de surpresa, porque eu tô falando pra todo mundo que não pode. Mas vamos lá, deixa eu deixar bem claro. Porque senão você não teria os 40 dias de retiro, né? Você interromperia aos domingos, né? Porque eu falo assim, que domingo é o dia do Senhor, dia da ressurreição. Se você não tá tomando refrigerante, um copinho. Porque na verdade... Nossa, eu ensinei tudo errado mesmo. Então porque na verdade o encontro com o ressuscitado, ele é constante, né? Sim, exemplo, exatamente. Eu tenho missa na catedral 7 da manhã e ao meio-dia todos os dias. Então não pode ser quaresma, Páscoa, qualquer período. Inclusive a gente tem... Nesse mesmo período, a celebração sempre é um encontro com uma palavra muito importante, encontro, né? Porque essa é uma questão que a gente tem perdido muito, né? Mas é um encontro com o ressuscitado, porque é o mistério pascal que a gente celebra, né? Mas aí convoca-se profundamente esse período. Da mesma forma como a partir da Páscoa, domingo da Páscoa, até o domingo de Pentecostes, você faz uma grande celebração pascal. Exatamente. Embora tenha a mesma coisa, né? Primeiro domingo da Páscoa, segundo domingo da Páscoa, né? Você vai ter essas interrupções, mas ele é um único. Então quer dizer que as pessoas que estão assistindo... Nossa, gente, não assista esse programa. Vocês vão estar em desespero. Não, mas não se preocupe não, você que está nos acompanhando, você não vai para o inferno por isso. Não vai nisso. Não, por isso não. Por isso não. Por isso não. Talvez. Tem outras coisas, por isso não. Mas interessante. Então, domingo continua com penitência. Beleza. Porque, por exemplo, uma pessoa que não resolve não comer carne, tem gente que não toma refrigerante e tal, de quarta-feira de cinza até a Páscoa mesmo ali. Até a quinta-feira, na missa da ceia do Senhor, que é muito importante também, que tem gente que chama... Nossa, chega a arrepia, missa de lava-pé. Ah, Madonna, né? Nossa, então não vou falar isso. Porque, de fato... É a instituição da Eucaristia, porque, né, na verdade, a ceia, no gesto de lavar o pé, ele é até opcional, entendeu? Ele pode até não fazer. Então não é missa do lava-pé. É missa da instituição da ceia do Senhor, que é muito interessante também, isso, né? Instituição é uma coisa, da Eucaristia, instituição é uma coisa, e nascimento da Eucaristia é outra coisa, que a gente confunde muito, instituição com nascimento, é diferente, posso explicar depois. E aí, como tem o gesto do lavar o pé, então usa a missa do lavar os pés, mas é a instituição da ceia do Senhor. A partir do Papa João Paulo II, né, ele tinha muito essa questão do ministério presbiteral, e ele então também acrescentou a questão da instituição da ceia e instituição do ministério. No ano 2000, uma carta que ele escreveu para nós, os padres, é muito linda aquela carta, que ele escreveu, obviamente, em Roma, e assinou no cenáculo em Jerusalém, né? E ele diz assim, aqui, porque a sala do cenáculo é a mesma da instituição da Eucaristia, né? Ele diz assim, aqui Nosso Senhor quis ficar conosco pela Eucaristia, e aqui Nosso Senhor pensou no nosso ministério, porque um não pode existir sem o outro. Que bonito. É muito, muito, muito bonito, realmente. Muito profundo a situação. Sim. Rapaz, você tá nervoso? Eu continuo aprendendo. Eu também. Ô padre, vamos lá então. Mas a vida, irmão, é um aprendizado. Fica tranquilo. A gente sabe tanta coisa, mas nem sabe tudo ainda. A gente estuda e morre. Mas como ex-pagão mas o que é interessante isso é você entrar dentro desse universo da igreja, é uma coisa fantástica, muito, maravilhoso, né? Muito. Porque você entra realmente dentro de um mistério. Eu sempre tenho o seguinte, né? Porque eu não gosto muito de entrar no mistério, eu prefiro o contrário, né? É que você é como abrir essas portas e para mim deixar o mistério entrar, né? Porque aí que porque é lá dentro que mexe com a gente. Nas vezes que quando pediu para fazer crisma, depois volto no assunto, porque eu estou mudando de assunto, quando pede para fazer crisma, geralmente eu chamo um dos crismandos, né? E digo, olha, eu vou te ungir aqui, dizer você ser crismado aqui, mas lembra que a crisma não é aqui, a crisma é
interior, né? É lá dentro que o processo acontece. Como agora o Ano Santo, né? Nós saímos do santuário Nossa Senhora Aparecida e vinha à catedral, está resolvido o problema. A peregrinação tem que ser aqui, né? Interior. Exatamente. Voltemos à Semana Santa, né? Porque nós vamos eu já me perdi onde que eu estava, mas eu já me localizei. Semana Santa, Quaresma. Quarta-feira de cinzas até quinta-feira, a gente vai chegar lá. Quinta-feira do quê? Quinta-feira da instituição da Eucaristia. Não escreve lava-pé, senão... Não, eu tô apagando. Pega fogo na folha. E as velhas só gostam de chamar de lava-pés, né, padre? Porque na verdade, foi dito para todo mundo, né? Sim. A mesma coisa se dá no sábado, né? Tem muita gente que usa sábado, aleluia. Eu sempre brinco que sábado, aleluia, aí é pra velho, meu, que a época dos bailes, né? Entendeu? Porque a pessoa ficava toda a quaresma, não dançava nada, então o sábado de aleluia era esperado, porque tinha os grandes bailes, né? Então, baile de aleluia. Mas, na verdade, o sábado é sábado santo, né? Porque a nossa... Certo. Padre, vamos lá. Agora vamos por partes. Vamos procurar não nos perder, padre, pelo amor de Deus. Não desvia, mas vai. Não desvia, não, padre. Vamos manter o foco. Brincadeira. Padre, quarta-feira, começa a quaresma, finaliza. Na quinta-feira da Eucaristia. Só que tem uma celebração aí no meio. Domingo de Ramos. Certo? O que é a mística, a espiritualidade do Domingo de Ramos? A peregrina etérea, no século IX, ela foi a Jerusalém, né? Um chama Etéria, outro chama Egéria, né, tal. Mas ela participou de uma Semana Santa e ela depois escreve sobre o que ela viveu lá, e praticamente a nossa liturgia hoje, grande parte está fundamentado na Etéria, né, o que ela escreveu. Então, em Jerusalém celebrava-se a entrada de Jesus na cidade, Domingo de Ramos, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e tal, né? Isso aí é século, acho que 8 ou 9, por aí assim. Aí depois a Espanha, né? Tá na região da Gália, por ali assim, que acho que é século 12 ou 13, uma coisa assim, também celebrava, só que, e depois isso foi para Roma, celebrava, aí já era uma coisa mais de teatro, mais trágico. Então, ao invés de celebrar o Domingo de Ramos, a entrada de Jesus em Jerusalém, eles celebravam a morte, né? Da paixão de Cristo. Então, aí quando isso chega em Roma, as duas se unem. Por isso, o Domingo de Ramos é chamado Domingo de Ramos e da Paixão. Tanto é que até o paramento é vermelho, né? A gente usa da paixão do Senhor, proclama seu evangelho, a gente vai em algum lugar, né? Geralmente com uma procissão, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, depois chega na igreja e entramos no processo da paixão. Então, o Domingo de Ramos, ele nasceu e depois se uniu a essas duas realidades, né, que a gente então celebra. Mas o Domingo de Ramos, ele tem esse sentido de reconhecer em Jesus, né, o Messias. E aí também nós temos o que eu já ouvi, já fiz e já ouvi, né? Porque a gente também erra, viu? Né? É quando a gente... Aquele termo assim... O mesmo povo que gritou bendito que vem em nome do Senhor, diz crucificam. Não é verdade. Isso que eu ia perguntar, isso é uma pergunta minha. Para esclarecer bem, não é o mesmo povo. Não é o mesmo povo, né? Entendeu? Porque e o povo, mas a gente tem que reconhecer, e se a gente olhar bem a situação, não é o mesmo. Que é o seguinte, um povo reconhece, um grupo de pessoas, que ele é o Messias, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana, e canta. Mas os outros, influenciado pelo Império, né, romano, né, então até tem um dinheirinho também, né, então eles gritam, crucificam, herege, aí vai um monte de situações. Então realmente é o povo, mas não é o mesmo grupo que tem né? É a mesma coisa, eu tenho uma fé profunda aí no Senhor, e de repente eu vou lá, eu não quero acabar com ele, não. A fé, ela porque por isso a palavra anterior que eu dizia, né? A fé, ela, para ser profunda, ela necessita do encontro. Não é o Bento XVI que fala, né? A nossa fé não é uma teoria, uma ideia, é um encontro com uma pessoa concreta. Jesus de Nazaré. Padre, ainda na mística do Domingo de Ramos, cara, as perguntas que eu estou fazendo aqui
Claro. Não, sim. É pergunta do povo, entende? Então, eu sei dessa coisa, mas é pergunta do povo. Parece que é uma coisa tão simples, mas para muita gente não... Qual que é o significado? 2 perguntas em uma só. O significado dos ramos, tá? E o que significa a palavra hosana? Por que exclamar hosana nas alturas? Essas 2 coisas. O significado dos ramos, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, e o que significa a palavra hosana nessa mística aí da... Existem dois ramos, né, na natureza, duas árvores, né? A gente pode dizer que ela é bastante significativa nesse dia. É a oliveira e a palmeira. Né? A oliveira é a árvore símbolo da paz, né? Lembra lá no Gênesis, né, de Noé, né, no bico, né? Então ela é um símbolo de paz, entendeu? Ela é símbolo de Israel, né? Ela é símbolo de Israel. Então, quando a gente fala da videira e a oliveira, né? Ela é um símbolo, tanto é que o azeite que nós, né, ele tem um sentido terapêutico e tudo. E a palmeira também, ela é símbolo de vida, né? Foi ontem, né? Foi ontem, não. Sei lá, quando a gente programa, quando ele lá no Êxodo, a terra que corre leite e mel, né? O mel não é de abelha. O mel é da tâmara, né? Ela que, entendeu? Então a palmeira tem sentido de vida, né? De alegria. O Salmo 1, né? O justo é como a palmeira plantada à beira d'água. Então são árvores simbólicas de vida, de paraíso, né? Então por isso esse reconhecimento de Cristo como Messias que entra na cidade de Jerusalém. Hoje, quem vai a Jerusalém não pode, né? Não sei como é que vai, até quando vai lá, né? Não pode ir hoje, que está perigoso. Mas quando a gente vai a Jerusalém, é muito interessante olhar a um imenso cemitério, né? Quando você olha a imagem aérea, ou mesmo lá estando, porque Jerusalém está no alto, né? Então, há um imenso cemitério. Então tem a cidade velha, como se fala, o muro, e no muro tem como se fosse 2 portas. E aqui um cemitério imenso, onde todos são sepultados assim, com os pés voltados para a cidade. Porque na cultura judaica, o Messias não chegou ainda, né? Eles esperam... Deixa eu tapar o microfone. Aí eles não chegou ainda. Qual que é a expectativa? O Messias vai chegar, entrar por aquelas 2 portas, e todos que estão sepultados se levantarão, então está na posição levantar-se e seguir o Messias. Esta é a imagem de Jerusalém, o cemitério que lá tem, e assim por diante. Para nós, os cristãos, né? Para nós cristãos, essa é a chegada. Ele já chegou, já veio, já foi aclamado e está presente, né? Na cultura e religião judaica, o Messias ainda é esperado. Sim. O Hosana. Isso é um reconhecimento de reinado, né? Do rei, daquele que é o Senhor. Aí é um canto de aclamação, né? Entendeu? De que você reconhece que ele realmente é o rei, é o Senhor. É um louvor, na verdade, né? Isso, um canto de louvor, de reconhecimento. Como tem aí por aí, nem sei se não acompanha mais, quando tem o Halel, né? Então o Halel também, depois que Cristo, da instituição, entre ele com os apóstolos, cantaram louvores e tal, teve o Halel, né? Halel tem ainda, Londrina, eles estão voltando com Halel, Londrina, né? Só um adendo, eles estão voltando por decanatos, uma coisa assim. Tá. Porque o Padre Alex que está responsável. Que foi na época antes da pandemia. Aqui só vai um adendo, você que participa unicamente, exclusivamente da quarta-feira de cinzas, tem gente que só vai na quarta-feira de cinzas, depois só volta na sexta-feira da Paixão da Cruz, né? Não sei se é um fenômeno, né, muito bonito isso que acontece, né? As pessoas que só vão na quarta-feira de cinzas e depois não vão mais e voltam na sexta-feira para beijar a cruz do Nosso Senhor. Mas você que vai na quarta-feira de cinzas e recebe as cinzas ali, né, na sua cabeça, essas cinzas é do domingo de Ramos do ano anterior. Isso. Né, que o quê? Essas cinzas que o ramo que você abençoa no domingo de Ramos, né? Então nós temos que guardar do povo uma grande quantidade, a gente reserva e tem que naturalmente ser seco. Aí depois aí uma semana, uma coisa assim, é queimado, e a cinza que é colocada na cabeça é daqueles ramos.
Sabia disso, não? Isso, exatamente, Aí posso contar uma piadinha, né? Que Pode, uma vez escutei alguém falar que na catequese, ensinando que o ramo, desculpe, que a cinza a gente buscava dos que eram cremados. Aí teve que né? Gente, olha, pelo amor de Deus, mas liturgicamente e depois tem isso, né, do sentido também da natureza, né, porque na verdade a aclamação ao Senhor não é só humano, né, quando eu clamo, louvo, bendigo, a natureza, o cosmo também, né? Então, por isso, o ramo também tem sentido. Todo o cosmo, o universo, reconhece que Jesus é o Senhor. Então, aquele ramo, veja, ele vai ser seco, tornar-se cinza, e como é que a gente coloca na cabeça? Lembra que do pó viés, do pó has de voltar. Você não sabia disso, né? Se você não sabia disso, coloca aqui. Eu não sabia disso, estou aprendendo agora. Eu vou escrever isso, porque eu sabia, não. É o ramo. João, você não está anotando, João. É o ramo mesmo, exatamente. Deixa eu fazer só uma pergunta. Tem uma competição de ramos na igreja? Porque tem uma senhora do ano passado que eu liguei com ramos, mas tem gente que leva os ramos lá em cima. Quanto mais ramo, mais santo eu sou. Igreja. Tem. Não, mas tem um pessoal que faz tem um pessoal que faz uns buquês bonitos. Que talvez eu ache um pouquinho ruim, geralmente domingo de Ramos, às vezes está um pouquinho meio calor, e quando leva algum tipo de erva arruda, negócio, né? Não que não seja mal, mas ao chacoalhar, ela exala o perfume, e naquele calor pode alguém passar mal, né? Isso é verdade. Não que esteja errado, entendeu? Tá vendo, mas esse tipo de ramo, ele geralmente pode provocar porque é o efeito colateral ali, né? Vamos finalizando a do Domingo de Ramos, já tem a sua liturgia. Nossa, cheguei a finalizar o programa. Tem a sua liturgia própria, tem a sua caminhada ali, não é uma caminhada penitencial, mas tem a sua caminhada. Tem o evangelho antes, fora que é proclamado fora da igreja. Que fala do ramos, né? Exatamente, o padre faz a bênção dos ramos. Nós entramos em peregrinação no templo, não tem um ato penitencial, porque já se supriu aí por conta dessa caminhada, tudo bonitinho. Então, de fato, é uma liturgia muito bonita. Avançamos, padre, porque avançamos até com o horário. Avançamos, estamos aí para celebrar aquilo que o senhor disse agora há pouco, quinta-feira, que não Mas antes tem uma outra celebração. Misericórdia, fala. Dos Santos Olhos. Desculpa, dos Santos Olhos. Isso, que ele vai explicar agora, é verdade. Na terça-feira, depende do dia, né? Na verdade, vamos para o oficial, depois vamos para o pastoral. Exatamente. Oficialmente, na quinta-feira, tem 2 missas, né? Que é a missa dos Santos Olhos, né? Que a gente faz a bênção do óleo do catecúmeno, o óleo dos enfermos e a consagração do óleo do crisma. Veja bem a diferença de bênção e consagração, né? Aonde esses óleos é distribuído depois para as paróquias que nós usamos durante o ano, né? Então, os 3 óleos, né? Então, nesta missa dos Santos Óleos, que tem pessoas que pensam que é do olho, né? Aqui, ó. Beijo do olho, né? Mas mas os olhos, né? Os olhos que nós usamos. E nesta Eucaristia também, ela nós padres renovamos o nosso sacerdócio, né? Porque ela se torna uma missa, a gente chama missa da unidade, da comunhão. Então, a missa dos Santos Óleos, ela tem a consagração do olho, que tem vários nomes, mas oficialmente né? Oficialmente ainda é missa crismal, né? O termo comum. E nossos padres, então, é uma celebração que a gente tem que ir, canonicamente. É obrigado, né? A gente fala que, né? Para não falar que não, mas é obrigado aí, né? A missa de comunhão com o bispo, né? Isso geralmente é o bispo que preside, como nós tivemos aqui o caso quando Dom Orlando foi para Aparecida, e entre Dom Orlando e Dom Jeremias ficou vacante, aí Dom Manuel que veio para celebrar. Então tem que ser um bispo que vem, que faz essa celebração. Aí, então, aqui em Londrina nós temos duas questões que a gente chama de pastoral, né?
Porque ao invés de celebrar na quinta, nós celebramos na terça. Porque né? Canonicamente, acho que essa palavra é na quinta, né, padre? Isso, oficialmente na quinta, né? mas ela pastoralmente pode ser celebrada. Por exemplo, as dioceses no Amazonas, às vezes até 2 semanas antes, né? Que o padre demora não sei quantos dias para chegar, entendeu? Então, se for celebrar na quinta-feira, como é que fica as outras celebrações? Então, ela tem que ser adaptada conforme, desde que seja naquele período, né? E nós aqui, além de ter essa questão, a gente conseguiu também fazer o que o Vaticano pediu, né? Que a gente celebra no Ginásio Esporte Moringão, devido ao número, ela se tornou uma celebração pastoral, né? Então, por isso é muito, muito significativa, porque ela é a igreja nossa, a igreja católica, a gente fala, é universal, né? Porque ela está presente no mundo inteiro, mas a igreja católica, ela é particular. Por exemplo, como é que eu visibilizo a igreja católica? Esta missa, entendeu? Porque nessa missa tem tudo. Está o bispo, estão os padres, os diáconos, os religiosos e todos os ministérios laicais. Essa é a igreja católica, né? Até a gente, quando estava a liturgia, a gente brincava assim, como acabar com a igreja católica? Nosso padre está livre. É matar os bispos, né? Porque se eliminar mesmo, mas não deixar nenhum bispo no mundo, a igreja acaba. Porque eles é quem faz a sucessão, né? Agora, claro que se for uma perseguição, ele pode ordenar um escondido, né? Que pode. É uma coisa interminável. Porque o bispo é o único que transmite, né, a sucessão. Por isso que na oração eucarística nós rezamos para o Papa e ao bispo, né? Porque ele é em torno dele. Porque tem gente, pode ter contra, a favor, não importa, mas o importante é o ministério qual ele recebe, né? Então, por isso esta missa é em torno do bispo, todos, a gente visibiliza, né? Então, quem for ao Moringão, participar do Moringão, você vai visibilizar. Lá estão os bispos, os padres, os diáconos, os religiosos. A igreja católica está ali. Você nunca participou, não, né? Não, ano passado eu não fui. Mas para quem quer saber a igreja católica, né? Não como é que falo, a organização eclesiástica, né? Mas a mística da igreja, a igreja católica, quem quer vê-la, né? Olhar, é esta missa. Porque ela está inteirinha ali. Muito bom, muito bonito, né? Agora sim. Dito isso. Agora sim. Tinha só uns 4 horas de conversa. Caramba. Muito bonito, Padre, muito legal. Eu faço convite já para parte 2 da liturgia. Para parte 2 eu já tenho um assunto específico que eu vou colocar em off. Tá bom. Senão eu vou ser crucificado se eu colocar em público. Tá bom. Padre, vamos lá. Você tá entendendo, né? Semana Santa começou. Rapaz, se a pessoa não entender isso... Recapitulando. Quarta-feira de cinzas, bonitinho, daí domingo de Ramos, já foi explicado. Missa dos Santos Olhos, tô brincando, dos olhos ali do catecúmeno, do crisma e da unção dos enfermos. A mística da igreja presente nessa Santa Missa. Entraremos agora numa outra, não sei, isso me corrige, numa outra liturgia, que é quinta, sexta e sábado. Isso. Certo? Lembrando que o padre já disse no começo, você semi-velho e velho, não é missa de lava-pés, pelo amor de Deus. Padre, o que é esta riqueza de quinta, sexta e sábado? Na verdade, tem que incluir o domingo. Porque o tríduo pascal é sexta, sábado e domingo. Certo. Né? A missa da instituição da Eucaristia na quinta, ela é a abertura. Né? Então é quando a gente faz a abertura do tríduo pascal. Né, com a instituição da Eucaristia. Nós abrimos este momento, tanto é que nós vamos abrir em nome do Pai, né, porque a gente quase que é meio viciado, né, vai fazer via sacra em nome do Pai. Ela faz o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo na quinta, e só dá a bênção em nome do Pai nos sábados, na vigília. Ela pega como uma única celebração. Ela é a abertura do tríduo pascal. Né? Lembra que eu falei uma vez? Instituição, né? Porque na verdade a Eucaristia não nasce na quinta, ela é instituída. Façam isso em minha memória, né? Assim como eu fiz, entendeu? Tá. O que é a instituição? É um decreto, né? Cristo dizendo, olha, a partir de agora eu vou embora, né? O João Paulo II na Eclésia Eucarística diz, né? Era uma noite trágica.
Porque você sabia que daqui a pouquinho você era perseguido e o outro dia estava morto. Né? Então, Jesus estava tão feliz que ia ser crucificado. Capaz, você imagina o sofrimento desse homem? Gente, vocês não sabem o que vai acontecer comigo amanhã, eu vou ser crucificado. Capaz, né? Entendeu? Entendeu? Mas veja bem, então a sexta-feira, então, aí instituiu. Se não tivéssemos a sexta-feira santa, tudo que foi dito e feito na quinta não serviria para nada. Porque aí entra o nascimento, que isso é muito importante para nós. Lembra, é um símbolo, é um gesto tão rápido, mas é ali que está o núcleo. Lembra quando tem todo o processo de Jesus crucificado, havia a saga, todo aquele cenário, né? Mas veja aquele momento quando o soldado, que os ladrões não morriam, eles tinham que, porque era a sexta, o sol se pondo já é sábado, né? Eles não podiam, eles tinham que parar. Então eles tinham que adiantar a morte. Então eles foram lá e quebraram as pernas dos soldados para eles morrerem logo, dos ladrões para eles morrerem logo. Chegando em Jesus, já viu que já estava morto. Para se cumprir, o que fez o soldado? Abriu lá. Esse aqui é onde surge... É onde está o nosso... Porque aí que 3 situações. Abriu o lado. Então, a gente pegou assim, onde a Igreja Católica nasceu? Aqui. No lado aberto de Cristo. A nossa Igreja Católica nasce aqui. Lembra? Até tem perguntas, espero que não me mate, eu vou falar. Não, porque Jesus, quando veio ao mundo, ele não pensou em igreja, nem nada, a instituição que tem. Tudo bem, pode até falar, mas a igreja nasce ali, abriu. Aí saiu o quê? Sangue e água. A água, ali nasce o batismo e ali nasce a Eucaristia. Entendeu? Então, aqueles 3 gestos, a abertura, a igreja, a água, o batismo e o sangue, a Eucaristia. Então, nasce aqui. O que ele instituiu, nasce aqui. Porque é aqui que ele se entrega. Entendeu? Então, aqui é uma questão muito bonita. Se eu tiver tempo, então eu vou falar assim mesmo. Porque eu volto, porque é um negócio interessante. Sim, volto lá no Gênesis. Lembra da cena da criação do homem e da mulher? Criou Adão. O que Adão fez? O pecado chegou através. Adão, sozinho. Adão não tinha... foi dado tudo a ele, mas ele não tinha a mulher. Ele dormiu, abriu o lado, da costela a Eva. Vamos em Jesus? Jesus, novo Adão, pregado na cruz, dormindo, o lado aberto, a igreja. Mãe dos viventes, aqui que nasce. Entendeu? Então, aquela cena é a imagem do que iria acontecer na cruz, em Jesus. Pegou essa, Gabriel? Pai do céu. É ali que está, entendeu? Nós não compreenderemos a situação esse lado aberto da cruz sem compreender lá a criação do homem. É por isso que eu sempre falo, Gabriel, escuta muito eu falar isso, né? Que a gente só consegue amar o que nós conhecemos. A gente só o que a gente conhece. Bonito, o filme A Paixão de Cristo, aquele terrível que eu fiz no centro que eu suava mais do que Ave Maria, né? Você assistiu junto ano passado, eu fui ano passado. Mas a cena da lança, rapaz, ele fez perfeito. O moral do filme é perfeito, né? Sim. Mas até eu brincava depois, quando eu passei do Voltei ao Normal, né? Porque não, é um troço. É um filme de terror aquilo lá, entendeu? Porque deu o filme do começo ao fim, aquelas pancadas que Jesus dá, Deus me deu, Nossa Senhora. Mas é lindo porque a hora que ele abre a igreja e ele fez bonito, que humanamente aquilo era impossível, né? Mas ele fez, né, cinematográfico. Se você observar a cena, você visibiliza ao sangue e a água. Eu lembrei dessa cena. Porque sai muita água, entendeu? Eu falei, acho que botaram uma mangueira ali na hora, né? Porque aquilo é feito com silicone, né? A montagem, né, de Hollywood. Mas ele fez perfeito, porque valorizou a questão da igreja, a Eucaristia e o batismo. Ali, né? É bonito demais. A cena perfeita. Claro que lá na cruz, no momento, aquilo é uma situação teológica, né? Mas a cena do cinema que ele montou, ele foi perfeito. Ele foi perfeito. Perfeito, porque ele destacou realmente esta realidade. Sim. Gabriel? Sem mais delongas. Meu irmão
Certo. Então vamos que nós vamos ter vigília, né? O sábado. Não, peraí, padre. Naquela sexta ainda? Não. Tem sábado e domingo ainda. Não, relaxa. Você tá na quinta ainda? Não, calma. Já vamos avançar para quinta-feira. Se você não se deixar, eu chego no Pentecoste já. Não, na quinta-feira tem toda aquela mística da celebração muito bonita, a instituição da Eucaristia. Certo. Algumas paróquias, claro, quase todas fazem a questão do lava-pés, que show de bola, tranquilo também. Sim. Porque o evangelho também é um pouco propício para isso. Porque em São João é o único evangelista que a Eucaristia, ele não narra como foi a celebração. Para ele, a Eucaristia é lavar o pé serviço. Exatamente. Daí finaliza a missa de quinta-feira, tira todas as partículas consagradas do sacrário, se coloca numa reserva, numa capela ou num lugar separado, certinho. Daí desnuda todo o altar, sem flores, sem nada, tudo certinho. Tá. Começamos ali, podemos dizer assim, a vigília, né? E chegamos à sexta-feira. Essa grande experiência da adoração da cruz na sexta-feira. Se o senhor puder só explicar um pouquinho para nós, né, desse momento, o porquê de adorar a cruz, o porquê do beijo na cruz. Claro, a gente nessa questão de realmente de venerar, de adorar a cruz ali, mesmo. De adoração, de fazer adoração à Santa Cruz, do beijo daquela liturgia também da narrativa da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Qual que é a importância, né, para quem... Porque assim, a importância é óbvio que eu sei, mas eu falo assim... Para quem... Porque assim, padre, a gente fala brincando, mas é uma dor muito grande que eu vou dizer agora. Tem cristãos que só vão de fato na quarta-feira de cinzas, quase não participam da quaresma, e vai na sexta-feira da paixão, e daí não participa do sábado santo, não participa do domingo da Páscoa. E qual que é o seguinte... Tem uma explicação histórica. Isso que eu queria saber. Quando celebramos os 500 anos de evangelização da América Latina, teve a Assembleia de Santo Domingo, né? Acho que foi em 92, 93, uma coisa assim. E saíram uns escritos e foi respondido essa questão, que sempre a gente tem essa pergunta, por que Sexta-feira Santa despenca todo mundo, né? Nossa, você fala para o Santo Senhor morto, do da cruz, a cidade inteira vem. A explicação está na origem, na nossa questão da escravidão, né? A Sexta-feira Santa era o único dia em que, livre entre aspas, os escravos podiam ir na igreja sem a corrente, né? Então, tiravam as correntes, entendeu? Se você não tinha correntado, era o vigiado para não fugir, entendeu? Você não vigiado. Mas, por exemplo, vai ter uma celebração nas regiões de Minas Gerais, né? Que é os lugares mais antigos. Então, os escravos iam acorrentados, né? Mas a Sexta-feira Santa, Sexta-feira Maior, Sexta-feira tem um monte de nome, a Sexta-feira, né? Então, era o dia em que os senhores, porque é o dia que Cristo morre, tem toda aquela mística anterior. Então, eles iam era o dia que ele podia ir sem corrente. Então, era uma espécie de liberdade, né? Então isso entra muito na nossa cultura, né? É a mesma coisa, a minha curiosidade que eu tinha profundamente, por que aqui no Brasil, quando morre alguém, desmaia e chora? A minha experiência infantil de morte, ali na região da Vila Grande, na roça, é uma coisa desesperadora. Nossa, desmaia, é um rolo danado, né? Também se dá nas histórias da colonização, né? Bahia, Minas, né? Das carpideiras que a gente ouve falar, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa terrível, os senhores, né? Horrível, ninguém gosta de mim, mas o que fazia você? Então, qual era o símbolo de que alguém gostava do morto? Chorar. Então, você pagava a pessoa. Então, por isso, quanto mais tiver, né? Porque você vai em outras culturas, você vai na Europa, nada, Estados Unidos nem tem, ali um pouquinho só, com rezou e cada um volta para casa. Não tem tanto é que assustam quando chega aqui, né? Mas é uma questão cultural, entendeu? A questão cultural, ela é muito forte, ela é muito profunda. Então, a Sexta-feira Santa, a participação era muito mais cultural do que, de fato, a questão da vivência, do que estamos celebrando. Da vivência no cotidiano mesmo. Porque nós não podemos... E é o trido, né? A cruz... O que era a cruz antes de Cristo e o que a cruz se torna. Por isso a adoração da cruz. Porque a cruz tornou-se a árvore da vida. E uma coisa muito linda que eu acho, né, que é para a gente refletir assim, quando a gente olha para o crucifixo, Jesus crucificado, o que a cruz era? Símbolo do pecado, ficou para trás. Sim. Agora, ele é o Senhor. Ele é o pecado, a morte, ficou para trás, que ele destruiu. Então, né? Então é um símbolo que... Por isso que o Francisco escolhe
a âncora, a cruz como âncora, leva a cruz, porque nós estamos perdendo essa dimensão da cruz na igreja, no mundo, né? Eu faço parte da equipe de arquitetura, quando a gente das construções de igreja, né? Eu já encontrei, claro que a minha equipe não pensa assim, né? Espero que não. Mas, mas eu já encontrei arquiteto que disse, né? Se um dia tivesse o poder papal, o primeiro símbolo que tiraria de todas as igrejas era a cruz, porque é um símbolo de dor, de sofrimento, numa sociedade em que quer esconder. Né? É a mesma coisa, nós estamos entrando numa outra cultura, o esconder a morte. Né? Ninguém quer esconder a velhice. Né? Como eu comecei, eu fiquei velho. Nossa, tem gente que fica desesperado. Mas padre, não, eu entrei na velhice. Não adianta eu fugir. Sim. Entendeu? E tem que viver bem esse período. Como eu disse, eu vivi bem os outros. Eu não vou querer viver agora com 60 anos que eu vivi com 15. Entendeu? Então a gente tem que viver agora. O que o Cabreira, né, que é médico, fala, né? Você pode não ter agora as habilidades físicas, mas tá vivíssimo. Cabeça, né? Sim. Então, nós estávamos onde? Mesmo na sexta, né? Não, já vamos avançar pro sábado, porque o horário tá avançando. Vamos lá. Vai lá. Sábado. Assim, o sábado santo, de fato, vigília das vigílias, claro. Mãe de todas as missas, de todas as vigílias. Padre, de uma maneira não tão simples, é claro que não, mas assim, muito objetivo. Quantas leituras tem no sábado? Quais são as obrigadas a fazer ou não? Vamos lá. Primeira vez que eu fui, eu falei assim... Não acabava nunca, né? Não, ninguém disse pra mim. É interminável, né? Aí, primeira vez que eu tava, daí daqui a pouco... O salmo. Aí ele falou assim... Tá repetindo? Daí depois de novo, eu falei assim, mas são quantas? Tem mais o quê? Na verdade, o objetivo de todas as leituras é contar a história da salvação, desde a criação até a ressurreição, né? Mas, é o objetivo de tudo isso. Mas a gente, pastoralmente também, porque de fato claro, o mosteiro, eu já fui participar do mosteiro, né? Eu já participei dessa celebração com todas, então tudo isso já fui. Mas a gente pede pelo menos que tenha a leitura da criação, né? Do início, não pode jamais eliminar a do Êxodo, porque a do Êxodo ela é fundamental, não pode eliminar a Epístola e o Evangelho, né? Então essas 4 aí, pelo menos, seguida de Salmos e tal, porque é de fato uma celebração um tanto mais, né? E uma outra coisa fundamental também, que é no Sábado Santo, que ela completa a celebração, é o batismo, né? Porque é a noite batismal. Se a gente... Adiantando, então, né? Fechando, então, se a gente adiantar, por exemplo, 50 dias, você pegar todas as orações, ela vai sempre recordar batismo, né? Que é a hora que você... É o período de você renovar o seu batismo. É a hora que eu, de fato, né? Eu não era, e agora eu sou o filho adotivo. Mas só pra gente finalizar... Você aqui já filosofou 3 vezes. Ele fala pra então é o último. Só pra gente ter o começo, meio e fim dessa missa aí, pra não ficar um pouco confuso. Ela começa para acender no Círio Pascal, fora da igreja também, que é Te dou um sentido bonito. Vamos lá, isso. Te dou um sentido bonito. O que é o mal? O mal parece que ele é mais forte do que o bem. Não é? Olha, gente, o mal, ele é lindo, eu acho maravilhoso. Você apaga a igreja, eu tenho uma cena assim, olha, o mal, o pecado, ele te vence. Não se assuste, espero terminar a frase. Tá. O mal e o pecado, ele é tão forte que ele é capaz de destruir Deus. Nós vimos ontem ele ser crucificado, nós vimos ele ser sepultado, e nós vimos ele ser... Acabou. Botar uma pedra. Porque o mal é forte. Tudo que você imaginar. Por isso a escuridão. A igreja está no escuro. Começa tudo no escuro. Suspense. Em meio a este sentimento, em meio a este pensamento e esta realidade palpável, a luz. Basta uma pequena chama. Eis a luz. Deus venceu para sempre. O Senhor está no meio. E não só lá naquele ciro, ele vem na minha mão.
Entendeu? Porque Jesus passa a gente para trás também, ele é espertinho. Como é que ele diz antes? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas. Maravilhoso. Se parasse aí. Mas depois ele diz o quê? Vós sois. A partir de agora, no meio de um mundo marcado pelo mal, eu sou luz. Podíamos parar por aqui já, né? Eu não tenho pergunta, sério. Eu só tô aprendendo. Fechou? Tu compreendeu? Tu compreendeu? Mas... A escuridão, Sim. o mal, não parece que é... E outra coisa também que tem, né, uma situação também que é assim, embora eu conheça tudo isto, rapaz, você e eu, a gente sabe de tudo isso, vivencia tudo isso, e a gente ainda peca. Então a escuridão também tem esse sentido. Sim. Partiu o domingo da ressurreição? Aí o grande dia, né? Aí o grande dia. Aí eu quero pegar 3, porque não temos tempo, né? Sim. Vai longe. Quero pegar as mulheres Isso. e o túmulo, né? Tá. A primeira coisa é a seguinte: o testemunho de mulher na época de Jesus não servia para nada. Zero. E quem vai lá? As mulheres. Porque a mulher não servia para nada, era os contextos que se tinha. E aonde, assim, para Deus, quando tudo parece que perdeu o sentido, é aí que dá. Então, a ressurreição acontece primeiro às mulheres. Primeiro testemunhas são elas. Para dizer que quem nos ouve, que às vezes quando você chega, você diz assim, eu não sirvo para mais nada, é a hora que Deus age. Entendeu? Porque valorizou as mulheres. Elas vão, que jeito? Entristecida, sofrendo. Veja, a cruz nos faz sofrer, mas a ressurreição, imediatamente elas se alegram, porque houve um encontro. Por isso que eu estou insistindo na palavra encontro. Porque o encontro é que faz você voltar correndo e anunciar, ele está vivo. Né? E a pedra, porque tem uma pedra que tapava, ela foi removida. O domingo de Páscoa é o dia de remover a pedra e eu vivenciar a ressurreição. Só que aí é simbólico. Porque o ressuscitado agora não é mais... Porque até então Jesus tocava, não é? Está aqui. Agora não tem mais fronteira. Ele ultrapassa A as ressurreição portas. ultrapassa. Agora outra pessoa. É o místico, né? Presente em todos os cantos do mundo. É igual eu, quando eu fui a Jerusalém, fui 3 vezes, né? Fui a Jerusalém, então a primeira vez que eu fui nessa... Quando eu cheguei lá, voltando, eu disse, puxa vida, tem razão. O templo, que era o grande lugar, o templo agora sou eu. Entendeu? Então, a partir desse momento da ressurreição, aí tudo se esclarece. Aí se torna universal, né? Ele está presente, o ressuscitado. Não existe mais fronteira. Olha, pode prender a gente, pode fechar, pode estar no escuro. Vantuan, né? Que é o grande, provavelmente vai ser santo, né? Porque Vantuan, imagina você ficar 13 anos numa prisão, dos quais 9, uma semana no escuro, uma na luz, né? O que fez Vantuan viver? A esperança. Eu vou um dia sair daqui. É isso. Fim. Encerrou o domingo? Já, não tem mais o que fazer depois dessa. Você quer mais o quê? Fala pra mim que você quer mais o quê daí. Eu quero a parte 2 com o Padre Joel. Padre, assim, Tá joia. não, o padre vai voltar e eu vou falar em off o tema que eu quero que ele trabalhe. O tema que eu quero que ele trabalhe, mas eu preciso falar em off para não dar Matemática nem BO. química, hein? Não, vai ser sobre... Depois... Entendeu? Não, vai ter uma parte 2, uma parte 3. Tá bom. Ô padre, muito obrigado. Imagina. De coração mesmo, pela essa linda catequese que o senhor nos deu. E você que está nos ouvindo, eu tenho certeza que muita coisa você sabia, que você é um bom católico, mas também algumas coisas você não sabia, porque também, né, que a gente disse agora há pouco também, a gente estuda e morre burro, né? Então muita coisa a gente também não sabe, né? Mas é verdade. Vai descobrindo. A gente vai descobrindo, e tá tudo bem. Por isso a nossa religião é mistério. Sim, exatamente. Porque o mistério você vai A gente vai descobrindo. vivendo, né? E nunca você chegará à descoberta total. Tá, senão não faz mais sentido nenhum. Senão Deus não é Deus. Exatamente. Então, muito obrigado você que chegou até aqui. Eu acho que de verdade, esse vídeo merece ser compartilhado. Nós estamos na Semana Santa aí. Vai ser postado na Semana Santa. Então, eu tenho certeza que vai te ajudar a viver um pouco mais essa mística dessa semana. Né? Você que viveu bem a sua quaresma. Tenho certeza que você vai participar agora das missas, entendendo um pouco mais essa liturgia, né? Quão rico é a nossa igreja. Padre,
antes da gente encerrar, mais uma vez, muito obrigado. E dê a bênção para nós, o senhor que tem 33 anos de padre, a sua bênção vale muito mais que a minha, que tem 2 anos de padre. E muito mais que a mão do Gabriel, que é a mão de um sacerdote casado. Não vale, não tem de foi nada, só faz vento esse menino. Tá bom. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Cristo, Filho do amado do Pai, ressuscitado, presente em nosso meio, esperança, vida que nos conduz sempre para o Pai, enviai sobre todos nós que estamos, aqueles que nos acompanham, a vossa bênção, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Boa Páscoa para você, feliz Páscoa. Não com ovos, porque isso não é Páscoa, né? Mas da ressurreição do Senhor. O próximo bloco vai ser sobre os ovos de chocolate da Páscoa. O coelhinho da Páscoa não existe. Assim como o Papai Noel também não. Deus abençoe. Pronto. Uma boa semana para cada um de Arrumou vocês. confusão.